Eu nasci na Rua da Liberdade, no centro de São Paulo. De lá eu fui morar na Avenida Europa, que é a continuação da Rua Augusta. Na época era a rua de maior movimento em São Paulo. Passava bonde, aquela coisa toda, tanto que eu nunca pude ter uma bicicleta na minha vida, uma das coisas que eu não gostei. Mas morava numa casa muito grande. Era muito solitário porque meus irmãos todos eram muito mais velhos. Então eu vivia muito fechado, dentro da minha imaginação. A grande paixão da minha vida era fazer cinema. Meu irmão já era cenógrafo, já estava começando a trabalhar em cinema. E eu ia ver toda manhã essa matinê do seriado de Plasmórgão, de Da Selva, Dick 3. E depois tinha a soirée no Paulista, na Rua Augusta, onde também tinha outra sessão de cinema. Fui fazer a Escola de Belas Artes em Araraquara, uma cidade do interior de São Paulo. Morava na fazenda e fazia a Escola de Belas Artes. Araraquara, naquela época, tinha um certo movimento artístico, que tinha a Escola de Belas Artes, que era bastante boa, era a segunda do estado de São Paulo, só tinha duas, e tinha o movimento de teatro do Zé Celso Martinez Correia. Havia 3 companhias de cinema naquela época em São Paulo. Uma era Vera Cruz, outra era Multifilmes e o outro era Maristela. Foi o período mais organizado de cinema que aconteceu no Brasil. Porque havia grandes equipes, havia companhias organizadas e eu via profissionais organizados. Profissionais que trabalhavam o ano inteiro numa companhia só. A Vera Cruz foi formada pelos ingleses, que trouxeram todo o know-how técnico e o material, e os italianos que trouxeram a parte artística. O Franco Zampari é que trouxe toda a parte artística da Itália. Trouxe cenógrafos como Gianni Ratto, Pierino, Bassenzi, trouxe diretores. E os ingleses trouxeram a técnica que era Chick Foley e frequentava a Vera Cruz desde menino, desde adolescente. Vivia no meio daquela gente toda, aquelas câmaras enormes. Então ali foi uma iniciação em cinema e aquilo transformou o que eu queria fazer na minha vida. E foi a única coisa que eu fiz coerente na vida. Toda a minha vida eu fiz cinema. E comecei a fazer cenários. Trabalhei nos 2 filmes lá e depois a Vera Cruz acabou. Foi o período áureo da Vera Cruz. Meu irmão dirigiu assim A Moça, eu fui assistente de cenografia na época e os diretores todos. Quando acabou a Vera Cruz, começou uma outra companhia de cinema chamada Brasil Filmes, que foi o período de Abílio Pereira de Santos, que fez 7 ou 8 filmes de Mazzaropi. Não sou eu que vou fazer justiça, nem eu, nem o delegado, nem nenhum homem aqui da terra. É ele mesmo que está lá em cima olhando tudo. Não vejo ninguém. Ah, não vê porque está escuro. Homem, nem que tivesse claro, o senhor não via mesmo, porque para homem da sua marca... Eu entrei fazendo cenário, mas num filme, que eu queria dizer, faltou um diretor de produção e eu fui fazer a produção e nunca mais saí disso. Como fui uma pessoa que tinha muita imaginação, eu canalizei essa imaginação para a produção. E produção de cinema naquela época, você tinha que ter muita imaginação. Porque os filmes não tinham dinheiro, não tinham possibilidade.
Então para você converter o que o diretor queria numa possibilidade de se fazer sem recursos, você tinha que usar uma imaginação terrível para conseguir resolver esses problemas. Esse era o grande problema do cinema brasileiro na época. Era a falta de dinheiro, a falta de profissionalismo. Os atores eram complicados, eram bastante dispersos e uma dificuldade enorme de fazer. Quando entrou a época das coproduções e começamos a trabalhar, aí o dinheiro voltou. Você tinha dinheiro para fazer a produção, mas você não tinha a possibilidade de dar o que eles queriam. Então fazer um filme era um trabalho artesanal, terrível. Você tinha que conseguir a equipe, você tinha que conseguir os atores, você tinha que conseguir o equipamento. Se você queria fazer uma produção maior, você tinha que recorrer às sobras da Veracruz, a uns geradores precários, difíceis de trabalhar, e de equipamentos também muito pesados, quando você já não tinha uma equipe tão boa. Você não tem inspiração, você tem que fazer a inspiração do diretor. A inspiração não é sua, a inspiração é do diretor de cinema. Ele é que tem a inspiração. Todo o cinema é baseado em 3 pilares. Num diretor de fotografia e num diretor de produção. A inspiração tem que ser do diretor. E o diretor de fotografia tem que ajudar a fazer isso. E o diretor de produção tem que realizar o que o cara pensa. Agora, nem sempre o que o cara pensa dá certo com o dinheiro que existe para o filme. Eu na época eu fiz em toda a minha vida quase 40 filmes. Mas fiz com a Veracruz alguns bons e na Brasil Filmes outros. E depois comecei a trabalhar com os independentes. Com a Cine Dist, do Oswaldo Massaini, com outros. Foi a época do ciclo dos westerns, caboclo, não? Filmes passados com bandidos do interior de São Paulo, ou então com filmes policiais. Foi a época que eu fiz um filme com o Roberto Farias, que foi o segundo filme do Reginaldo Faria, a história de um bandido chamado Promessinha, que fez uma carreira enorme em São Paulo, e Eva Vilma e coisa, e Jardel Filho. Foram filmes que eram como a época de Rogério Sgarzella, que fez O Bandido da Luz Vermelha. A praia estava o fim da picada. Comi uma coxinha, um pastel de carne de palmito, não sei bem, sem nenhum medo da morte. Você estava nessa linha, quer dizer, você saiu da chanchada que acabou, saiu dos grandes filmes, que era Veracruz, que era uma coisa muito maluca, e não se adaptava. E havia as coproduções que vinham com diretores de fora, sem nenhuma noção do que era o Brasil, apenas era muito barato. Barato, bom de fazer, mas longe. Tanto que as coproduções não foram muito para frente pela distância, né? Era muito mais barato você ir para o México do que trabalhar no Brasil. Convidaram para ir fazer os filmes de Tarzan. Eu era, na época, um diretor de produção brasileiro e nunca teria uma chance de trabalhar numa grande companhia americana. Nós tínhamos na filmagem 2 leões. Um leão velho, que era um leão treinado, e o leão tinha, para você poder fazer uma cena com o leão, você botava um leão aqui e outro leão aqui. Aí você
abrir uma jaula num leão aqui para vir correndo brigar com o outro. E daí você fazia a filmagem. Numa dessas corridas o leão fugiu. E nós ficamos em Jacarepaguá, apavorados com a população, que um dia seguinte podia abrir a porta e encontrar um leão na esquina, porque o leão estava perdido em Jacarepaguá. E passamos 2 dias usando polícia, corpo de bombeiro, aquela coisa toda, procurando o leão. Paramos as filmagens, até que conseguimos achar o leão uns 20 metros deitadinho no cantinho lá. Produziu o Copacabana Palace da Estrada. Foi um filme extremamente bem feito, filme muito bonito, filme que ganhou alguns festivais. Ты решил, что быки услышат твой гудок и свернут с дороги? Quando eu ganhava muito dinheiro, eu viajava, ia embora. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Eu nunca me prendi muito a nada, nem a pessoas, nem a coisa nenhuma. Eu gostava de caminhar, eu nunca consegui ficar dentro do escritório, mesmo quando eu tinha uma companhia minha. Ninguém conseguia me prender dentro de um escritório. Agora, ganhei dinheiro quando eu fiz o comercial. Porque eu estava cansado de não ganhar dinheiro em cinema. De trabalhar como um cão. Não tem glória, porque nenhum diretor de produção tem glória. Você nunca ouviu falar de um diretor de produção? Você já ouviu nomear o nome de um diretor de produção? Não. Mas você não consegue fazer um filme sem ele. Aí eu passei e resolvi ganhar dinheiro e montei uma companhia de publicidade. Aí ganhei bastante dinheiro. Eu fiz 40 filmes, foi uma bastante boa regularidade. Ganhei alguns prêmios, ganhei o Governo do Estado, ganhei esse assim. Para um diretor de produção é muito. Que é uma coisa que não é reconhecida realmente. Ninguém leva a sério. Eu nunca quis ser um diretor de cinema. Nunca quis ser um ator. Eu trabalhei 2 vezes com ator em cinema, uma vez fazendo um filme de cangaço, A Morte Comanda o Cangaço. Faltou, eu fiz um sargento macaco, sargento da polícia, né? Eu fazia uma cena. E fiz um índio, um filme de Tarzan, porque o miserável que ia fazer, os diálogos eram tudo em inglês e ele não falava uma palavra de inglês. Aí, no desespero, tiveram que me depilar inteiro. Naquela época eu tinha muito mais pelo, depois caiu com a idade. Melhorou muito. O cinema hoje brasileiro é bom, é muito bom. Naquela época não era tão bom por falta de recursos técnicos e principalmente por falta de dinheiro. Mas cinema é uma vida, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Faça, faça. É duro, você não vai ganhar dinheiro, você não vai... Mas você vai ser feliz. Eu fui muito feliz na minha vida.